Hoje nós vamos conversar sobre uma parábola. Eu acredito que não seja nenhuma parábola. Isso realmente aconteceu porque quando Jesus confrontava com os fariseus, ele tinha certeza que na multidão que ele falava, alguém participava desse tipo de assunto que nós vamos conversar aqui. Então ele conversava ali com os fariseus e ali tinha também os publicanos. Eram pessoas que cobravam impostos, tiravam parte do governo, que eram os romanos, e ainda embolsava alguma coisa para eles. E quando Jesus começou a falar sobre essa história, muitos chamaram a atenção, porque veio em mente, rapaz, eu faço isso, embolso alguma coisa que não é minha. Essa passagem está em Lucas. Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 15. Lucas, capítulo 16, versículo de 1 a 15. Amém? Oremos então. Mais uma vez, Senhor, sua palavra será aberta, que nós possamos entendê-la e principalmente praticá-la em nossa vida. Nos abençoe através do seu Santo Espírito. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lucas 16, versículo 1, conta a história de um administrador. 18, 16. Esse administrador não era um bom administrador. E diz assim, a palavra do administrador infiel. Disse Jesus aos seus discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar seus bens. Então, mandando chamar, lhe disse, que é isso que ouço ao teu respeito? Presta contas da sua administração, porque já não pode mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois, quando eu não ser mais administrador? Trabalhar na terra, não posso. Também mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que farei. Quando eu for demitido da administração, vou trabalhar com os devedores do meu patrão, e eles vão me receber em suas casas. E aqui conta que ele chamou os devedores e falou, quanto você deve ao meu patrão? E eu respondi, 100 cados de azeite. Então você faz o seguinte, assenta aí só 50, e esquece o resto, e assim ele trabalhou com os outros que estavam ali. Ele trabalhou um a um. E Jesus, depois que leu essa passagem, disse assim, no versículo 9, no capítulo 16, por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, esses recebam nas suas moradas, não moradas terrestres, mas moradas eternas. E continua, quem é fiel no pouco, também fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com suas riquezas desse mundo ímpio, quem confiará a vocês as riquezas eternas? Se vocês forem dignos de confiança em relação aos dos outros, quem lhes dará
o que é de vocês. Nessa vida, nós somos como esse administrador. Administramos alguma coisa. Mas essa coisa parece que vai-se embora muito rapidamente. Estamos aqui, trabalhamos, criamos nossa família, temos alguma coisa para nos sustentar, mas daqui a pouco você chega numa fase que está na hora de descansar. E o tempo passa. Como diz aí, o tempo passa, o tempo voa. Tiago, em Tiago 4, versículo 13 a 15, diz assim, a respeito da nossa vida. Ouça agora vocês, que dizem, Tiago, capítulo 4, versículo 13 e também o 15. Vocês podem dizer assim, hoje ou amanhã iremos para esse lugar ou aquela cidade, passaremos ali um ano fazendo negócios e ganharemos dinheiro, esse é o plano. Nem sabe o que acontecerá amanhã. Como podemos fazer planos para um ano? O que é a sua vida? Nós, ele disse, somos como neblina, aparece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Em vez disso, vocês têm que dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. O que é a vida? Chegamos como criança, crescemos, tornamos adultos, adquirimos algumas coisas. Mas isso passa rapidamente. Se eu perguntar ao irmão Dimas, assim, irmão Dimas, o senhor lembra quando o senhor pulava a cerca, subia nas árvores e passava por baixo ali, correndo ali, talvez de um boi, de alguma coisa? Ele vai lembrar, lembra. E quando foi isso? Não faz há muito tempo. Parece que voou o tempo. Isso acontece com cada um de nós. Vida como neblina. Mordomos de uma coisa que não temos. Por um pouco de tempo, nós controlamos. E depois somos tirados de cena. 2014 está à nossa frente. Temos planos para fazer. Mas será que nós olhamos esse conselho de Tiago, dizendo, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Hoje, se eu perguntasse, quais são os seus investimentos? Eu creio que, talvez algum diga, eu tenho uma poupança, eu construí alguma coisa, vivo de um aluguel bem pequeno, ou tenho meu trabalho e já sou aposentado. Então, há uma provisão para você hoje, mas essa provisão, ela está sendo usada para termos tesouros eternos? Como está a administração desse teu tempo? Isso acontece hoje. Por quê? Como no tempo de Jesus, as pessoas ouviam e maneavam as coisas e confundiam o eterno com o momentâneo. Eles confundiam uma coisa com a outra. As exigências do futuro e os compromissos do presente. E trabalham mais no presente, esquecem no futuro eterno. Misturam fantasias com a realidade. Realidade com fantasia. O inimigo apresenta as coisas dessa forma na nossa vida, na nossa existência. Irresistivelmente são atrativas e envolventes. Coisas que nos atrapalham em enxergar a nossa vida na eternidade. Presente com futuro, coisas que são fantasias com realidade, realidade com fantasia. Como ele trabalhava no tempo de Jesus, ainda trabalha conosco nessa forma.
fazendo que nós não enxerguemos o risco que nós estamos tomando. Muitas vezes, irmãos, damos ouvidos a esses argumentos do inimigo, presente e futuro. É isso que Jesus quis falar a respeito nesse ato de conversar com os discípulos e falar desse administrador. Nós vemos que Deus nos orienta sobre o futuro. Porque, se nós analisarmos, hoje nós somos mordomos, mas a nossa pátria é aqui? Nossa pátria definitiva é aqui? Não. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Lá no Novo Testamento. Ali está relacionado com os heróis da fé. Aí fala dos heróis que pertenceram a essa galeria de fé. Mas eu quero destacar o verso 10 do capítulo 11. Porque esses heróis de fé passaram por esse mundo, mas eles tinham um objetivo. E o objetivo deles está no verso 10. O que nos diz? Porque aguardava a cidade que tem fundamento, na qual Deus é quê? O arquiteto e o edificador. Onde fica essa cidade? Está sendo preparada nos céus e descerá para essa terra. Esse era o objetivo. Esse era o objetivo. Olhar para o futuro, enxergar essa cidade e ver que nós somos peregrinos, mordomos, e passamos como neblina sobre essa terra. Uma neblina. De manhã ela surge e por volta das 11, 10 horas talvez, ela se dissipa. Nós vimos que quando olhamos para a parábola, vimos que o administrador não era confiável. Mas não era confiável por manejar o dinheiro, manejar os bens do patrão. Não para se enriquecer. Ele tinha um problema de negócio, ele não conseguia lidar com as coisas, perdia muita coisa. Mas você vê que quando ele foi demitido, ele não tinha recurso para sobreviver. Então ele não enriqueceu em benefício próprio. E diante da demissão, ele tinha 3 opções. Bem, eu tenho que trabalhar. Opção 1. Eu posso mendigar, mas eu tenho vergonha de fazer isso. Ou, quem sabe, se eu não fazer nenhuma coisa, no outro morrerei de fome. O que eu vou fazer, então? Diante dessa demissão iminente, trabalhar não tinha força, mendigar tinha vergonha, e para não morrer de fome, ele pensou: bem, vou usar a oportunidade que tenho agora, que ainda tenho, para que as pessoas que devem ao meu patrão me dêem um retorno quando eu estiver desempregado. Essa foi a ideia dele. E nós olhamos para esse capítulo de Lucas e vimos que ele simplesmente baixou as taxas de juros, fez com que a pessoa que devesse 100, botava 50 e foi diminuindo, e isso fez com que, não para o bolso dele, mas lá no futuro, ele tivesse, então, o retorno desse benefício que ele causou aos devedores do patrão. Aqui vemos que ele levou aos outros a sua desonestidade, não ficou sozinho na coisa. Que uma pessoa desonesta geralmente arrasta alguns. Ele nunca faz a coisa sozinho. Ele sempre leva alguém com ele. E temos que prestar atenção para não ser enlaçado por esse tipo de pessoa. Ele lançou outros à desonestidade, porque a pessoa que estava devendo podia dizer: não, eu vou pagar o que devo, mas embarcou ali, vamos dizer assim, na canoa que foi posta na frente dele pelo administrador. Vocês podem pensar: mas Cristo aprovou
essa atitude, ele não aprovou o administrador, aprovou a esperteza dele para dar uma lição. Pois, se ele fosse honesto, o que aconteceria com o emprego dele? Continuaria, sem problema nenhum. Ele pagou por um ato que ele cometeu de, não vou dizer desonestidade, mas falta de manejo administrativo. Estava causando dano ao patrão. Mas toda vez que você tem uma responsabilidade e não cumpre com o que é prometido, você está sendo desonesto. Não está cumprindo o que você garantiu que cumpriria. Ele usou então esse caso, Jesus usou esse caso para ilustrar a lição que precisamos aprender. Qual é essa lição? De ser desonesto? Não. Usar os recursos que nós temos. Use a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos. Essa é a ideia de Jesus. O mundo não é um mundo de Deus ainda. O inimigo capturou esse mundo. Ele vai entregá-lo quando Jesus voltar. E na cruz ele já disse que não tem mais chance, porque Deus já ganhou esse mundo para nós. Deus já ganhou esse mundo, mas ele ainda continua lutando e prendendo muito nos seus laços. Use a riqueza desse mundo para ganhar amigos, de forma que, quando esse mundo acabar e tudo cessar, esses amigos te recebam em moradas eternas. Dizendo assim: agradeço a você, porque você saiu de sua casa, desempenhou o papel e tirou dinheiro do teu bolso para me buscar lá naquele bairro, lá na minha casa. Então você usou o recurso que tinha para salvar um amigo. E ele está lá no céu porque você teve condições de, usado pelo Espírito Santo, utilizar o que você tem para que ele chegasse ao céu. E agora, devido a isso, eles estão nos céus, te recebendo, pois eles são gratos pela sua forma de administrar. O administrador desonesto usou a riqueza do seu patrão não para si, como eu disse. Ele continuava com problemas, pois se ele tivesse usado para ele mesmo, naturalmente pode me mandar embora que eu já tenho minha cama pronta e eu sei que eu vou ficar tranquilo. Não, ele não estava tranquilo. Pois como vimos, não tinha nada, e assim que fosse mandado embora, talvez passasse fome. Não tinha um recurso no bolso. Ele favoreceu os devedores do seu patrão. E essas dívidas que esses devedores tinham diminuíram. Mostrando que cada vez que você fala de alguém de Jesus, ele se converte, a dívida dele dos céus é paga pelo sangue de Cristo. Amém? E a dívida diminui e torna-se zero. Os pecados são lançados aonde? No fundo do mar. E agora, ele usou tudo que ele tinha, não em benefício dele, mas em benefício dos amigos. Ele favoreceu aqueles que deviam. Você tem do seu lado, tem no seu lar pessoas que não enxergam a dívida que ele tem com Jesus Cristo na vida deles. Não enxergam. O Deus desse século cega a mente deles. E acha que está tudo bem, eu sou uma boa pessoa, não preciso de questão de igreja, Cristo, sangue na cruz, não preciso disso. Mas ele tem uma dívida para ser paga. E essa dívida tem que ser diminuída e zerada. Mas não seguimos o conselho que Jesus dá nessa história que ele contou. Eu falo que a história é porque muitos dos publicanos estavam ali ouvindo, como eu disse, e diziam: rapaz, eu faço isso também.
tem um dinheiro que eu tenho que mandar para Roma, mas uma parte fica aqui comigo. E se acontecer alguma coisa, eu estou garantido. Nós vemos o exemplo de Zaqueu. Mateus também era um publicano. E muitas das vezes, irmãos, nós usamos os benefícios que nós temos dado por Deus, porque Ele te protege, te ajuda, te dá saúde, não para salvar alguém, mas em benefício próprio. Em benefício próprio. E esse exemplo nós vemos em Israel. Israel foi tirado do Egito, foi protegido, tornou-se uma nação, mas lá na frente tornou-se idólatra, esquecendo de tudo que Deus tinha feito por eles. Eu rogo a Deus que eu não esqueça de tudo que Deus fez por mim. E eu rogo a Deus que a igreja de Itaboraí também não esqueça de tudo que Deus fez por vocês. Analise sua vida. Qual é a dívida que você tem diante de Deus? Nós também somos protegidos e abençoados. E a nossa obrigação é abençoar os outros enquanto temos a oportunidade, enquanto temos condições, enquanto estivermos vivos aqui nessa terra, protegidos pelo nosso Mestre Jesus. Em João, capítulo 9, versículo 4, é uma coisa que nós enxergamos na nossa vida. São João, capítulo 9, versículo 4, nos diz assim: precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que nos enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. A noite pode chegar para você, hoje, amanhã, e vai chegar quando você estiver com seu cabelo branco, não conseguir mais se mover, precisar de alguém para te ajudar. Mas a noite vai chegar. E essa noite pode ser definitiva, pode ser uma noite passageira, que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, disse: eu sou a ressurreição e a vida, não importa o que aconteça contigo, você surgirá naquele último dia, e eu te resgatarei. Então a noite vai chegar. A oportunidade é agora. A oportunidade é agora, enquanto estamos de dia. Somente repartindo as dádivas de Deus na vida presente, podemos nos preparar para a eternidade. Dívidas são dívidas. Elas têm que ser pagas. Sua dívida foi paga por Cristo. Mas nossa vida presente pode nos preparar ou não para a eternidade. Se olhar em volta de nós, nós vimos que nada temos nessa vida. Nós saímos do ventre da nossa mãe nus. Não possuímos nada. E quando voltamos ao pó da terra, não vamos levar nada. Nós passamos um tempo aqui, como nós vemos lá, como neblina. E nada levaremos se não seguirmos o conselho que é dado pelo Mestre. E o conselho, trabalhe. Em outro versículo, falamos a respeito de tesouros, ganhos, etc. Está em São Mateus, capítulo 6, os versículos 19 ao 34. São Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o 34. Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam.
Mas acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, aonde os ladrões não arrombam nem furtam. Por onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde está o nosso coração? Nosso coração, se nós seguirmos o exemplo dos heróis da fé de Hebreus, no capítulo 11, é aquela cidade lá que não foi edificada por mãos humanas. Todas as nossas energias devem ser utilizadas para abençoar os que estão em nossa volta. Não preciso de jejum, diz lá em Isaías, mas preciso que vocês soltem as amarras da injustiça, desate as cordas do jugo, põe em liberdade os oprimidos e romper aquele jugo que os oprimidos estão tendo. Não é partilhar sua comida com o faminto. Sim, partilhar sua comida com o faminto, abrigar os pobres e desamparados, vestir o nu, abrigar aquele que necessita. Então, se nós recusarmos a ajudar os pobres que estão ao nosso lado, como Deus poderá nos ajudar? Uma outra coisa, quando não fazemos nada e ficamos inertes, nós desperdiçamos o que foi confiado a você e a mim. Desperdiçamos. Não usando para salvar, mas em benefício próprio. Você pode dizer assim, mas eu não tenho nenhum recurso financeiro. Como eu posso ajudar? Ore. E ajude dentro de suas possibilidades. E quando você for convocado, faça ali presente. Como mostra o resultado daqueles que ajudam um Caleb, ajudam a Asa, ajudam aqueles que estão necessitados. Entregue-se a Deus para essa missão. Use seus dons para esse propósito. E coopere com os céus. Enquanto as coisas terrenas tiverem passado, os guardas dos portais da eternidade dirão, bem-vindos, entre no gozo do seu Senhor. Como eu disse, 2024 está à nossa frente. A oportunidade de fazer alguma coisa é hoje, que é dia. Você tem condições de fazer? Faça. Alguns já não podem fazer mais. E não importa a idade. Eu não tenho controle da minha vida aqui na terra. Eu não posso dizer, vou ali negociar por um ano, ganhar dinheiro e ficar tranquilo. Não posso. Deus está às portas. Jesus está voltando. Hoje é dia de fazermos alguma coisa. E um dia, o Rei dirá para você e para mim, ao que estiverem à sua direita, venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Amém? Esse reino está pronto e precisa da tua ajuda. Getsemane vai cantar mais uma música. E eu quero ver, irmãos, de coração, aqueles que sentirem tocado em fazer qualquer coisa, não importa o que. Não tenho dinheiro, mas posso fazer isso ou aquilo. Faça para que Jesus volte em 2024. Amém?